Fala aí, Doc, como é que você tá, beleza? É o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, dando continuidade à nossa aula anterior, que eu falei sobre anatomia do gato, anatomia topográfica, na projeção lateral-lateral. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa mesma anatomia na projeção ventro-dorsal, beleza? Vamos para a tela, vamos entender aqui. A gente tem aqui, a gente terminou a última aula nessa imagem, onde a gente tem essa projeção ventro-dorsal, e tem marcado aqui o lado direito. Por que que eu sei que ela é lado direito, mesmo se não tivesse isso aqui? Olha o baço aqui, ó. O baço fica do lado esquerdo, né? Então a gente tem um abdômen, eu vou dividir de novo o abdômen numa linha média, né? Tangenciando a linha do umbilical, né? Digamos assim. Depois eu vou fazer uma linha longitudinal ao longo da linha alba, né? E aí a gente vai discutir os achados, beleza? Vamos para frente. Tá? Os achados não, vamos discutir as estruturas e a relação de uma estrutura com outra, tranquilo? Aqui a gente tem do meu lado esquerdo, na minha tela aqui do meu lado esquerdo, a gente tem essa gatinha aqui, né? Eu fiz essa, cadê meu ponteiro? Eu fiz essa esquematização, vamos fazer isso aqui, ó. Fiz isso ao longo da linha alba, né? De novo. Na região hipogástrica, a gente tem a bexiga, né? No abdômen caudal. A bexiga está esquematizada aqui, né? Bonitinha, tá vendo no raio-x? É como se eu fizesse isso aqui de novo, ó. Fiz isso, fiz isso. A bexiga está aqui na imagem para a gente conseguir localizar e ela está aqui no nosso esquema aqui para a gente entender mais ou menos. Tranquilo? Vamos para frente. Na sequência, a gente tem agora a avaliação das estruturas renais, né? Não só renal, mas baço também. Aqui eu acabei colocando os ovários também, nesse meu esquema aqui, eu vou representar para vocês. Então, eu tenho um rim direito, né? Lado direito, rim direito, ureter direito, bexiga. Rim esquerdo, ureter esquerdo, bexiga. Até aí, tranquilo. Se a gente já discutiu outras vezes, vamos continuar discutindo. Você já sabe que no ultrassom a gente não vê ureter, a gente só vê ureter a gente só vê ureter na urografia escletora, que é o exame mais comum, mas a gente vê também na ressonância magnética, vê na tomo e por aí vai. Tranquilo? Show, vamos lá. Quando eu venho aqui na região mesogástrica, ó, deixa eu habilitar meu ponteiro de novo aqui. Quando eu venho na região mesoepigástrica esquerda, eu vejo uma estrutura, um órgão parenquimatoso que fica na região quase que um pouco subcostal. Quando eu venho aqui, eu tenho essa estrutura aqui. Por que ela está triangular aqui? Porque ela está como se fosse num corte transversal nessa região aqui, entendeu? Ele não está completamente longitudinal. Tá vendo que existe uma relação dessa extremidade com as costelas aqui em cima? Beleza? Então é importante a gente lembrar disso, porque muitas das vezes você vai fazer, bota o transdutor no abdômen e você não encontra o baço do gato ali. Aí você desloca, bota ele em decúbito lateral direito, coloca o transdutor intercostal no 12º espaço e aí você encontra completamente ou parcialmente o baço ali. Vamos lá. Aqui eu tenho esquematizado, tô na tela, aqui eu tenho esquematizado a bexiga não, os ovários, ovário direito, ovário esquerdo, corpo do útero. Se eu vir cá para o meu raio-x, ovário esquerdo, ele tá mais ou menos qual a relação do ovário esquerdo com o rim esquerdo. Então, caldo lateral, então mais ou menos aqui eu tenho ovário esquerdo. Em relação ao ovário direito, caldo lateral, tenho mais ou menos ovário direito. Se eu fosse fazer, se eu fosse fazer a, a esquematização dos córneos uterinos, né, eu teria uma estrutura saindo aqui e encontrando mais ou menos nesse ponto, né? Claro que aí dorsal a bexiga está sobreposto, mas é dorsal, né? Chega nesse ponto aqui a gente tem o encontro dos córneos uterinos e aqui a gente tem o corpo uterino, beleza? Corpo vestíbulo da vagina, mais ou menos nessa posição aqui a gente tem cérvix também. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente. Dando continuidade, né, a gente já tem aqui outras estruturas, né? Deixa eu ver. Isso mesmo. Dando continuidade, a gente já tem outras estruturas esquematizadas. Repare que nesse momento a gente já começa a fazer uma sobreposição de estruturas. E aí eu volto naquele discurso anteriormente.
Eu tenho uma estrutura que é tridimensional sendo representada em bidimensional. Por isso, esse excesso de sobreposição. Beleza? Mas vamos lá. Em marrom, fígado, né? Em verde, aqui eu tenho vesícula. Esse aqui, esse verde aqui, esse verde azulado, a vesícula. Verde cana, aqui eu tenho estômago. Tranquilo? Em vermelho, duodeno descendente, né? Duodeno ascendente. Cinza, tudo esse cinza é o jejuno. Esse espiral aqui é o jejuno. E esse quadradinho aqui, esse verde azulado aqui, sei lá que cor que é isso, é o ilho, a transição, né? Do intestino delgado para o intestino grosso. Tranquilo? Beleza? Se eu apagar aqui. Onde é que apaga? Aqui. Beleza. Em amarelo, Jair, o que é o amarelo aqui? O amarelo é o pâncreas, né? Então tem a região de corpo, lobo direito do corpo e lobo esquerdo do pâncreas. Então, o lobo direito, um pedaço do corpo, né? E o lobo esquerdo do pâncreas aqui. Show. Quando eu venho para o meu raio-x, no raio-x eu não tenho tanta conspicuidade assim, eu não consigo discernir as estruturas da mesma forma que a gente discerne no ultrassom. A gente vai coloca o raio-x mais para a gente ter uma noção de localização. Não necessariamente a gente vai ver as estruturas propriamente dita. Beleza? Então vamos lá. Em roxo eu tenho estômago, né? Estômago. Repare que tem uma parte do estômago que é subcostal, a costela está passando aqui assim, né? Vamos lá. Em cinza eu tenho o fígado, né? E em verde a vesícula biliar. Se eu traço uma linha aqui, ó, perdi no psicoteste, a vesícula biliar ela tá médio lateral, né? Lado direito aqui, ó, lado direito. Médio lateral à linha alba. Então ela está localizada entre o lobo quadrado, né? Vou representar, e o lobo médio direito, mais ou menos isso. Tranquilo? É a posição da vesícula biliar. Ah, Jair, tem o duodeno. O duodeno está onde? O duodeno sai aqui. Você consegue definir nesse raio-x exatamente? Você consegue ver a víscera? Não. Em azul é o intestino delgado. São as estruturas que a gente visibilizou de intestino delgado. Ah, mas você consegue dizer onde é duodeno descendente e ascendente aqui, mostrar a alça? Não, a gente não consegue te mostrar a alça propriamente dita, mas eu sei mais ou menos onde ela passa, beleza? Eu sei que o duodeno descendente passa assim e que o duodeno ascendente faz isso. Tranquilo? Não teve aqui. Deixa eu mudar a cor aqui pra gente. Cadê? Aqui. Espera aí. Eu sei que o duodeno descendente sai assim e o duodeno ascendente faz isso, né? Eu sei isso anatomicamente, mas aqui nessa imagem especificamente a gente não consegue definir, né? Vamos lá. Posteriormente, né, falamos sobre essas estruturas. Na sequência, a gente já vê intestino grosso, né? Então aqui na minha gatinha eu tenho colo ascendente, colo transverso, colo descendente. E aí tem a sobreposição de bexiga nesse ponto, ó. Esse ponto é extremamente importante, ó. Geralmente é o primeiro sítio de avaliação. Eu tenho sobreposição ali da bexiga, do útero e do cólon, três estruturas ali juntas ali, né? Em íntimo contato, digamos assim. Então eu tenho aqui essa estrutura, esse ponto, né? E quando eu venho para o meu raio-x, eu vejo aqui a marcação em preto do cólon, todas as porções do cólon, uma porção ascendente, uma porção transversa e uma porção descendente. Repare de novo nesse ponto, se eu fizer uma avaliação ultrassonográfica nesse ponto aqui, ó, o tanto de coisa que eu avalio. Eu pego um pedaço de jejum em azul, eu pego um pouco de. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Né? Nesse ponto aqui, ó. Vamos supor que eu botei o transdutor aqui. Vou fazer fininho, porque como se fosse representando a superfície do transdutor. Né? Em um ponto eu pego o jejum, eu pego o cólon, estômago, fígado e um pouco de vesícula. Entendeu? Entendeu? Por vezes isso vai acontecer na tua avaliação. Vai chegar um momento que você vai botar o transdutor e vai ver mais de uma estrutura ali. Não necessariamente você vai ver uma estrutura isolada. Você vai ver uma coisa e outra, um pedaço de uma coisa e outro pedacinho de outra. E é importante você entender que as estruturas elas estão juntas. Dentro do abdômen não tem espaço vazio. Dentro do abdômen não tem espaço vazio. Eu preciso saber que existem todas as estruturas, eu preciso saber que existe uma relação de posição entre as estruturas. Por quê?
Porque quando uma estrutura aumentar de tamanho, quando uma estrutura mudar de posição, esse conhecimento anatômico topográfico vai te fazer matar a charada, entendeu? Então vamos lá, aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para a gente conversar. É isso, né? Falamos aí sobre essa alteração anatômica. Não essa alteração anatômica, mas falamos aí sobre a anatomia topográfica do gato. A gente já discutiu a anatomia topográfica do cão. Você percebeu que não vai mudar muita coisa, com exceção da posição do rim e tudo mais, né? Mas no geral as coisas são um pouco parecidas. De qualquer forma, a gente não pode deixar de estudar as duas espécies, porque uma espécie não substitui a outra, são espécies distintas, a gente precisa estudar espécies distintas, né? Na anatomia ultrassonográfica também, e as afecções também a gente vai separar por espécie, e é isso aí. Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, e é isso.